Aqui é o professor Marcos. Nós trouxemos para vocês mais 4 questões envolvendo o vestibular da UPE. Na primeira questão, ele diz: sejam os elementos x, y, z e w com suas respectivas distribuições eletrônicas. Observe que ele me dá as 4 configurações eletrônicas e que manda eu julgar os seguintes itens relativos a eles. Observe, fera. O elemento X reage com a água, tornando o meio alcalino e liberando gás inflamável. Observe, o elemento X é um elemento situado no terceiro período da família 1A e que, portanto, é o sódio. Se eu me lembrar, os metais alcalinos reagem violentamente com a água, liberando o hidrogênio, que é um gás inflamável, e tornando o meio básico, porque eu formo um hidróxido. Verdadeiro? 3P4 é um elemento situado na família 6A, e que constitui exatamente um enxofre por estar no terceiro período. O elemento Z é um elemento de transição e que 2P3 é exatamente o nitrogênio. No item 2 é dito que o cátion Z mais 2 tem 12 elétrons no terceiro nível de energia. Uma vez que eu já julguei o item 1 como verdadeiro, na medida em que realmente o gás liberado é o hidrogênio, então poderíamos dizer assim: a configuração eletrônica do elemento em questão é esta. Observe que o cátion Z mais 2 perde os elétrons do subnível 4s e eu passaria a ter 14 elétrons na camada M e não 12, como é falado. O elemento 3 Y é um calcogênio e Z é um metal de transição. Logo, o sulfeto desse composto é exatamente insolúvel em água. Lembre-se que os sulfetos solúveis são aqueles formados de metais alcalinos e amônio. Verdadeiro. E 4, a distribuição eletrônica do nitrogênio, que é o W, não tem orbitais D na sua camada de valência, que é a segunda. Falso. Isso me dá como gabarito a resposta A. A segunda questão sobre reações orgânicas diz assim: a reação de Friedel-Crafts constitui um dos mais importantes métodos de inserção de cadeias laterais alquílicas nos anéis aromáticos. De fato, essa reação é chamada de alquilação de Friedel-Crafts, no qual um haleto de alquila reage com o benzeno na presença de um ácido de Lewis. De fato, eu obtenho como produto exatamente um homólogo do benzeno. 2. Em condições experimentais convenientes, a cloração do monocloro-benzeno produz meta-dicloro-benzeno. Cuidado! O cloro é um halogênio e esses são ortoparadirigentes. Portanto, eu formaria uma mistura de isômeros do tipo orto-dicloro-benzeno e para-dicloro-benzeno. Não meta. Falso. A síntese de Kolbe para obtenção de alcanos consiste na eletrólise de sais de ácidos carboxílicos cíclicos e insaturados. A síntese de Kolbe é uma eletrólise de sais de ácidos carboxílicos acíclicos e saturados. Essa eletrólise leva à formação de alcanos. Falso. A reação de Karash consiste na adição de HX alcenos na presença de peróxido, contrariando a regra de Markovnikov. Embora o PE tenha dado esse gabarito como verdadeiro, na prática ele está falso, pois a adição de HBr é que sofre essa particularidade. HX incluiria o ácido clorídrico e o ácido iodídrico, que não sofrem efeito Karash. Falso. Um alceno pode ser obtido através do aquecimento de um álcool com catalisador apropriado, em temperaturas, lembre, fera, acima de 170 graus. A desidratação é intramolecular e forma-se um alceno. Ok? Numa filtração a vácuo, utiliza-se o Becker para coletar o filtrado desde que não haja partículas residuais insolúveis em água. Cuidado! Filtração a vácuo é feita em presença de Kitasato e funil de Büchner. Não se usa Becker nessa operação do laboratório. Falso. Cadinho de porcelana, usado em laboratório para diluir ou concentrar soluções que não sejam corrosivas. Falso. Cadinho de porcelana é usado em conjunto com o triângulo de porcelana e o tripé de ferro em aquecimentos diretamente no bico ou em mufla, em operações chamadas de calcinação. Falso.
4. Materiais volumétricos utilizados em laboratório são calibrados para escoar conter um determinado volume de um líquido com elevada precisão. Apenas os instrumentos que se prestam para isso. A bureta, por exemplo, a pipeta, por exemplo, o balão volumétrico, por exemplo. Agora, cuidado, porque a proveta e não a bureta, a proveta dá escoamento a volumes variáveis e imprecisos. 8. Os balões volumétricos são balões de fundo chato providos de rolhas. Neles, o traço de referência que marca o volume ao qual foram aferidos é gravado sobre o gargalo. É verdade, balão volumétrico é usado para preparo de soluções, é instrumento de precisão, não pode ser aquecido, fera. Nenhum instrumento de medida de precisão pode ser aquecido, porque pode perder sua aferição. E 16. As buretas em laboratório são utilizadas com frequência para dar escoamento a volumes fixos de líquidos, de preferência não coloridos. Falso. A bureta, usada em titulação, em conjunto com a Erlenmeyer, é usada em titulações de um modo geral. Gostou da questão? Vamos para a última? Uma solução aquosa de um ácido monoprótico é diluída com água destilada até que a solução resultante contenha 10% em massa do ácido. O grau de dissociação do ácido monoprótico é 5%. A temperatura de congelamento da solução é igual aproximadamente a dada a constante crioscópica dada a massa molar do ácido. Todo mundo tem que lembrar que a adição de um soluto não volátil a um líquido provoca os chamados efeitos coligativos, e estes só dependem do número de partículas dispersas. A adição do soluto abaixa a pressão de vapor, aumenta o ponto de ebulição e abaixa o ponto de congelamento. Se eu quero calcular o abaixamento do ponto de congelamento, ele é igual à constante crioscópica vezes a molaridade vezes o fator corretivo de Van 't Hoff. Em uma solução de 10% em massa, eu tenho 10 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução, ou 10 gramas de soluto para 90 de solvente. Como a molaridade é o número de mols de soluto pela massa do solvente em quilos, se eu substituir os dados que eu acabei de coletar, eu vou encontrar uma molaridade de 1,85 mol por quilo. Como o ácido é diprótico, a quantidade de íons formadas é 2. Como o fator de Van 't Hoff é 1 mais alfa, que multiplica Q menos 1, e lembrando para você que alfa é o grau de ionização, ou seja, 0,05, eu encontro o fator de Van 't Hoff de 1,05. Então, como o abaixamento é igual a constante crioscópica vezes a molaridade vezes I, se eu substituir os dados encontrados, eu vou encontrar um abaixamento de 3,6. Como o ponto de congelamento abaixa, então a temperatura de congelamento será de 3,6 graus abaixo de zero, o que me dava como verdadeira a letra A. Valeu, fera? 4 questões de bom nível. Você está preparado para o vestibular? A gente está torcendo por você, tá? Um abraço.